Só para um pouco contextualizar o sentido que a gente está buscando um pouco com essa mesa, ao longo do evento a gente vai discutir de diferentes instâncias, diferentes espaços, diferentes dimensões do cotidiano universitário, e essa é a mesa na qual vão aparecer as questões próprias dos espaços formais de realização da vida universitária. Sala de aula, os laboratórios, os espaços de formação. São os espaços, os recintos, lugares onde se produzem fatos científicos, onde se cultiva, onde se dá, onde se manifesta a cultura científica, mas também é, de alguma certa maneira, o coração da vida universitária, na medida em que é onde se dá a rotina, o dia a dia das práticas dos sujeitos universitários. É onde se manifesta de maneira mais intensa a influência da burocracia universitária, dos editais, dos prazos, mas também são os espaços, as instâncias e as práticas onde se manifestam também as táticas dos sujeitos universitários para lidar com toda essa burocracia, com todo esse impacto. São, afinal, os espaços e as práticas onde se manifestam, se sedimentam as tradições acadêmicas, os ritos de pesquisa, a maneira como se formam pesquisadores, a maneira como de uma geração para outra os pesquisadores vão se formando, formas de falar, gestualidades, protocolos particulares de pesquisa, como é que se constroem cadernos de campo, cadernos de laboratório, formas de dar aula, formas de reagir à aula. São, mais do que tudo, espaços, lugares, práticas, que, além de produzir toda essa rica cultura material que é própria da vida universitária, também são espaços, práticas, instâncias, que constroem os próprios sujeitos universitários, constroem identidades e memórias, e, de alguma maneira, são os espaços, as instâncias e as práticas, para usar mais uma vez a expressão da Laura Jane Smith, onde talvez se dê, de maneira mais intensa, essa performance social que é a patrimônio cultural, na qual se mediam, se negociam identidades, representações, memórias específicas do mundo universitário. Para usar também de maneira muito livre, a expressão do Michel Certeau, talvez seja o lugar onde esses incríveis personagens do cotidiano e do cotidiano universitário eles se manifestam e manifestam as suas artes de fazer próprias das práticas de pesquisa, das práticas de pesquisa, de ensino e de extensão. Todas essas coisas que não são tão óbvias e naturalizadas no cotidiano, mas que vão sendo construídas e passadas de professor para estudante, de estudante para estudante, e por aí vai. Acho que os trabalhos de hoje eles vão explorar as várias dimensões desse cotidiano, dessas rotinas. A gente vai discutir a sala de aula, as práticas de formação, de pesquisa, enfim. Então, uma satisfação poder mediar essa mesa, participar dessa conversa. E, desde já, chamo agora, na sequência, o professor Bernardo Svar. Professor Bernardo professor de Psicologia Social e Psicologia Comunitária no Instituto de Psicologia da USP, membro do Conselho Acadêmico da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, a ITCP, possui mestrado e doutorado em Psicologia Social do Trabalho pela USP e realizou experiências de assessoria a movimentos sociais, organizações autogestionárias, o Sindicato Pedagógico do ABC, entre outras experiências no campo da saúde do trabalho. Obrigado pelo convite. Estar aqui, obrigado, Clara. Prazer, programa, obrigado. Prazer estar aqui e conversar com vocês. Eu pensei em organizar uma apresentação, tentando dialogar um pouco com um conceito importante em psicologia social, um conceito que orienta muitas pesquisas e atuações, né, no nosso departamento, ali no Instituto de Psicologia, que é a noção de enraizamento e desenraizamento. Então, eu vou tentar discutir esse tema do patrimônio cultural universitário, especialmente a questão da formação e do patrimônio científico, a partir desse olhar que a psicologia social tem para abordar alguns fenômenos sociais. E esse conceito, né, ele tem uma importância muito grande no trabalho de uma psicóloga social do nosso departamento, que acho que
muitos de vocês devem conhecer, a professora Ecléa Bose, importante, né, no nosso campo, mas teve, né, influências em outras áreas também, como, por exemplo, história, né, e até urbanismo, eu acho, né, que é o livro Memória e Sociedade e o Tempo Vivo da Memória. Vou discutir basicamente essa tese, né, de que talvez a construção, né, a praxis de construção e manutenção do patrimônio cultural universitário sejam espaços de enraizamento na vida universitária. Então, para discutir essa tese, eu vou tentar apresentar inicialmente o que a psicologia social entende por enraizamento e desenraizamento, né? Na verdade, são duas expressões complementares, né? Sociedades onde existem processos de dominação, processos de opressão social, esses fenômenos caminham juntos, então é importante reconhecer a realidade das duas dimensões, né? E tentar imaginar, né, pensar em a construção desse patrimônio universitário como espaços onde a gente pode discutir essa experiência de enraizamento na vida universitária. Eu acho muito interessante que até agora, né, eu tenho escutado, né, na apresentação da parte da manhã, né, o professor Paulo, a Flávia, né, falando de identificação, identidade, pertencimento, né, são conceitos importantes para a psicologia social. Né? Estudos que debatem essa relação entre indivíduo e sociedade, ou, usando outros termos, né, pessoa e ambiente. Né? Então, existe um campo de diálogo interessante, né, entre a psicologia social e estudos que vão no campo, né, do urbanismo, ou até agora estou entendendo a importância desse diálogo com as discussões do patrimônio. Né? Então, vou passar aqui para uma pequena apresentação. Né? Esse livro da Ecléa, Memória e Sociedade, ele é um desenvolvimento de uma tese que a Ecléa encontrou numa filósofa francesa chamada Simone Weil, que, assim, eu diria que encantou, apaixonou a Ecléa. Né? Eu conheci a Ecléa de perto, assim, a gente chegou a dar aulas juntos, e ela era realmente muito apaixonada por essa ideia. Esse livro, Memória e Sociedade, até certo ponto, encontra muita inspiração no trabalho dessa filósofa, especialmente nessa frase aparentemente simples, né, que a Simone Weil escreveu, mais ou menos em 46, se não me engano, agora não me lembro direito a data, que ela escreveu isso, né, que uma pessoa tem uma raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de grupos, né, de coletividades que conservam vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. Essa definição ela tem um poder de condensação impressionante, né, do que é a experiência temporal. Né? A ideia de participação ela está entrelaçada, né, com a questão de como os espaços preservam, né, a memória, né, preservam a repetição do passado, né, a experiência de manter viva, né, as lembranças do que fundaram, né, dos fundamentos dessa instituição, né, e ao mesmo tempo a experiência de um horizonte de futuro. Né. Também usando a expressão, né, de um historiador, Koselleck, né, ele fala do campo, né, como horizontes, né, de futuro e experiências do passado. Então, a nossa participação em instituições ela é completamente dependente da forma como essas instituições guardam, né, mantêm esses tesouros do passado, né, sendo reavivados, né, e sustentam experiências de construção de projetos, uma expectativa de futuros. Né? Então, o tempo humano é esse tempo, é o tempo da participação, né, é o tempo de recuperação, né, elaboração dessa memória histórica, né, e de lançar-se, né, de uma construção de um horizonte de expectativas e de futuro. Né. Mas a Simone Weil também tinha observado que o processo de dominação, de opressão social, significa, em muitos momentos, uma experiência de desenraizamento, né, que significa, basicamente, quando um grupo, né,
está privado da relação com o seu passado, com a sua história. Quando um grupo está privado de espaços de participação, né, de poder participar de fato do governo, do seu trabalho, de fato está privado de experiências de participação do governo, das instituições, né? E quando não há projeto de futuro, quando não há expectativa, quando não há horizonte temporal que se desborda, né, na direção do futuro. Né? Essa é uma experiência terrível, né, para nós, é uma experiência que traz muito sofrimento, né, e a gente pode designar esse sofrimento como uma experiência de desenraizamento. Então, quando a gente é obrigado um grupo é obrigado a fazer uma migração forçada por perseguições religiosas ou políticas, ou quando, pensando nas questões coloniais, né, quando meu grupo sofre processos de opressão histórica e o meu passado, a minha história é silenciada, né, todas essas dimensões, né, da relação entre passado, presente e futuro ficam conturbadas, né, e o que aparece é a experiência de desenraizamento. Né? Então, em sociedades que são marcadas por processos de dominação, os grupos oprimidos muitas vezes organizam processos de resistência à experiência de desenraizamento. Significa formar um coletivo para uma ação política que envolve, né, a alteração do poder e, de alguma maneira, uma recuperação de uma memória histórica que está apagada ou é constantemente negada. Essa noção de enraizamento, né, tal como ela escreveu, né, que influenciou todo o trabalho de Leclerc, porque Leclerc recolheu lembranças, né, de pessoas mais velhas, né, velhas moradoras da cidade de São Paulo, né, e as histórias, né, contavam dessa experiência de desenraizamento na cidade, né, então espaços que para as pessoas tinham sido muito importantes, né, para sustentar a memória, para sustentar a biografia e até a identidade delas, era destruída, espaços eram destruídos numa velocidade, né, que tem a relação com a velocidade do capital, né, na verdade, né, é o capital imobiliário e a especulação que produzem uma forma de destruição e reconstrução da cidade que não tem nada a ver com a experiência de enraizamento, a necessidade de enraizamento no espaço urbano, né, e as pessoas relatavam, né, o quanto subjetivamente isso era tinha um impacto doloroso perceber que esses espaços eram destruídos dessa maneira, né? Uma parte de si se perdia junto com a destruição dos espaços. Então, nos depoimentos, né, dos velhos moradores da cidade de São Paulo apareciam essas assim, sensações, descrições de um intenso desenraizamento que era gerado por essa velocidade com que a paisagem urbana se transforma, se destrói e se reconstrói. Né? Só um parênteses, né, interessante, depois eu fiquei pensando, né, que eu estava lembrando da Eclair, né, dialogando com um programa, um projeto de extensão, né, a Eclair teve um papel importante, né, na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, né, ela é uma das, eu acho que é ela que, na verdade, propôs, né, a criação do programa USP Aberta, né, a terceira idade, depois mudou de nome, né, agora USP 60+, né, mas é uma iniciativa que ela tomou pensando, acho que muito nessa experiência que ela viveu e viu, né, da pesquisa dela sobre as lembranças, né, das pessoas mais velhas, né, dos velhos moradores da cidade, né. Então ela acabou propondo essa iniciativa, né, dentro da USP, que tem uma importância enorme, né. Às vezes nas reuniões do COSEX eu lembro de alguém comentar que uma delegação que veio de universidades da Europa se impressionou muito com esse programa da universidade se abrir para receber, né, as pessoas mais velhas. Né. Além disso, né, além dessa relação entre enraizamento e desenraizamento, né, esse é um momento em que a gente precisa também proteger esse termo, né, de apropriações neofascistas, né. A relação, né, quando a gente observa, né, esse crescimento nessa onda neofascista, há sempre, né, uma relação com o passado e o futuro também, mas de uma forma completamente diferente do que é proposto por essa noção de enraizamento. Né? Não precisa nem falar, assim, né, quem conhece um pouco da história da Simone Weil, o quanto ela se engajou nas lutas antifascistas, né? Mas além da biografia, né, o que ela propôs, né, é completamente contrário à ideia, né, da formação de uma comunidade, né,
fechada, né, intolerante, né, que repele o diferente, né? Ela sempre disse que a necessidade de enraizamento precisava encontrar maior força no respeito pelas raízes das outras culturas. Então, a necessidade de enraizamento ela é complementar ao reconhecimento, à valorização das outras raízes, né? A ênfase da experiência de enraizamento está na participação real e ativa, quer dizer, na experiência de fato, né, de governo democrático do que é comum. Então, que é totalmente diferente da ideia de manipulação das pessoas em função de um líder que vai ser o guia, né, para a construção de um animal, né, social maior e mais forte do que as pessoas. Né? O líder fascista geralmente propõe isso para os seus liderados, né? Então, é muito interessante notar essas diferenças, né? Porque a ideia de pertencimento fica relacionada de participação. Se não houver participação, nesse sentido, não há, de fato, pertencimento, a não ser como forma de manipulação, né? E, às vezes, uma manipulação muito perigosa. Né? Só para comentar, né? Então, essa noção de enraizamento levou a Ecléa a perceber que tem essa dimensão espacial e essa dimensão temporal na experiência de enraizamento. Né? Então, ela observou, por exemplo, que... vou ler só um trechinho. Né? Quando uma parte de um bairro se destrói, onde se prendiam lembranças da infância do seu morador, algo de si morre junto com as paredes ruídas, os jardins cimentados. Mas a tristeza do indivíduo não muda o curso das coisas. Só o grupo pode resistir e recompor traços de sua vida passada. Então, ela tinha notado, né, que os espaços são simbólicos no sentido que eles sustentam essa ligação de alguém ou de um grupo com o seu passado. Né? A gente depende, a nossa memória não vive inteiramente dentro da nossa cabeça, né? Ela depende desses objetos, desses bens, desses espaços para que uma parte da nossa identidade e da nossa memória possam permanecer, possam se sustentar. Né? Então, as coisas, nesse sentido, significam. Né? Por outro lado, ela também viu a importância da narrativa, do discurso. Né? E essa frase, para mim, simboliza bem. A criança recebe no passado não só os dados da história escrita, mergulha suas raízes na história vivida, ou melhor, sobrevivida das pessoas de idade que tomaram parte na sua socialização. Sem estas, haveria apenas uma competência abstrata para lidar com os dados do passado, mas não a memória. Eu acho esse trecho muito central no livro dela, né? Eu quis destacar ele aqui para vocês, porque o que ela está dizendo aqui, a gente tem a capacidade, né, que desenvolve essa competência de lidar com a história em termos cada vez mais abstratos, né, com pesquisa, né, com dados científicos, mas ela tem uma raiz na experiência de mergulhar raízes nas histórias vividas e sobrevividas das pessoas próximas, da memória coletiva, dos grupos que nos são mais próximos. Sem essa experiência, a nossa capacidade de lidar com o passado seria muito abstrata. Né? Essa é a opinião que ela está trazendo. Né? Isso é interessante porque um outro autor importante, né, para discutir memória, né, que é o Paul Ricoeur, por exemplo, no livro A Memória, História e Esquecimento, ele fala dessas diferentes dimensões dessa nossa relação com o passado. Né? A memória biográfica, a memória coletiva, que vive nas práticas, né, nas tradições, nas festas, nos rituais, né? E a capacidade científica de lidar com a investigação do passado, né, a história propriamente dita. Essas três dimensões estão o tempo inteiro se alimentando umas das outras, dependem umas das outras, né? E a gente precisa prestar atenção nas relações entre elas e como elas se ajudam. Né? A casa humana, né, é um espaço de enraizamento porque os bens, muitas vezes, ligam, né, o grupo a um passado, né, o passado da família. Eu vou ler também esse trechinho que é interessante, né? São retratos, panos, livros, algum adorno, móveis, muitas vezes recebidos dos pais, dos avós, objetos que carregam histórias e fazem com que o morador se enraize, mais além da natureza, também no mundo de seus ancestrais, ligando uma pessoa a outras que a precederam e que a abrigaram. Estar em casa é estar nos outros, é estar em si mesmo estando nos outros. Né? Interessante como pela terceira vez a palavra raiz aparece, né? Quer dizer, ela é uma expressão importante, né, para a gente pensar
a nossa relação com os espaços sociais, com o ambiente, né? O quanto a experiência si como alguém depende dessa mediação desses espaços, né, que guardam de alguma maneira a possibilidade da nossa ligação, né, com esses grupos, né. Então, como já está terminando o tempo, eu vou resumir. E queria dizer, bom, se para a psicologia social, né, a gente depende tanto desses espaços, né, de enraizamento, né, agora entendidos como espaços em que a participação real, ativa e natural é o aspecto primordial, né. Então, se você está vivendo espaços onde não há possibilidade de participação, quer dizer, de participar do governo, participar das decisões de uma instituição, né, a experiência que a gente vai ter é uma experiência de invisibilidade pública, né, é a experiência da máscara, né, de você ser incorporado num lugar como uma máquina ou alguém que está sob constantes ordens, né, mas a experiência que isso traz é horrorosa, né, é uma experiência de invisibilidade. Muitas pessoas, quando estão vivendo uma experiência de muita assimetria de poder, você está ali incorporado como alguém que só tem que obedecer, a experiência que isso vai trazer é, de certa maneira, uma experiência de invisibilidade pública, né? Por que isso tem a ver com a vida universitária, né? Os espaços, o patrimônio que a gente vai construindo, científico, né, teoricamente teriam que ser espaços em que a gente pudesse ligar os estudantes a uma história, né, de conhecimento, no qual os estudantes pudessem recuperar as tensões, né, todas as crises, né, pudessem recuperar de uma maneira crítica e reflexiva, né, a história de construção e desenvolvimento desse campo. Então, o patrimônio científico, né, seja a sala de aula, sejam os laboratórios, sejam os espaços e programas de extensão, né, deveriam ser espaços vivos, né, que permitissem que os estudantes conseguissem essa ligação com a história de desenvolvimento de um campo, né, mas enfrentando na realidade, no presente, né, as contradições, as questões que não foram resolvidas ou os novos desafios dessa área, né, e assim abrindo, né, um horizonte, uma expectativa de futuro, no qual a contribuição deles vai sair dali para um desdobramento, né, que implica essa experiência, né. Quer dizer, se a gente conseguir que os espaços universitários permitam esse tipo de diálogo entre os tempos, né, a partir de uma forma de participação aberta, democrática dos estudantes na construção desse conhecimento e na execução e no enfrentamento, né, dos diálogos, né, a gente está promovendo experiências de enraizamento, né. A gente está desenraizando quando, por exemplo, né, pede que eles decorem automaticamente fórmulas, né, repitam coisas que já foram consolidadas, sem permitir que eles se liguem a esse fluxo temporal mediado por espaços de participação, de crítica, de debate, de construção, né? E aí, só para terminar, né, eu queria trazer duas questões, né? Quando a universidade começa, então, né, a se abrir, né, um pouco mais, né, em função das cotas, né, a gente percebe que muitos estudantes que entram na universidade dizem isso, né, esse espaço, não me sinto enraizado nesse lugar, né. A produção de conhecimento aqui parece não contemplar o meu grupo, as minhas questões, a minha realidade, né. Só para dar um exemplo, né, como a psicologia teve que se transformar, né, quando os professores foram questionados pelos estudantes, como assim que num país como o nosso, o sofrimento do racismo, né, não é um tema tão tematizado quanto é a neurose ou a histeria que vem ainda dos escritos freudianos daquela época da Europa. Então isso, percebem? Coloca uma questão, bom, tudo bem, a gente não precisa jogar tudo isso fora, mas não dá para ficar repetindo esse conhecimento sem observar o que é, né, ser, né, ou viver uma experiência como a nossa, né, de desigualdades, de opressões, né, todas interseccionadas, né, e não discutir, não pôr a psicologia a serviço, a debate dessas questões. Né? Então a psicologia começa a mudar, começa a se transformar, a produção de conhecimento começa a ganhar outra cara, e muito em função dos debates e questões que as pessoas que vão entrando vão se apropriando e dizendo, tá, isso aqui é interessante, mas a gente precisa recolocar no tempo, isso daqui, no espaço, né? E aí muita coisa interessante surge a partir desse debate. Né?
E, para finalizar mesmo, né, eu queria só mostrar para vocês, né, quanto esse tema é importante, né, no Instituto de Psicologia. Eu conheci a Flávia no momento em que a gente organizou aquela oficina, né, da CPC no Instituto de Psicologia, né, e convidei o pessoal da TEIA também, né, para participar da oficina, né. A TEIA é o projeto do Instituto de Psicologia para organizar uma política de memória do Instituto, né, e foi construída a muitas mãos, né, colegas, docentes, funcionários técnicos administrativos, né, e convido vocês a entrar, né, no site do IP e observar esse documento que fala sobre a política de memória, né? Mas só queria contar esse detalhe. Ele foi muito construído por uma demanda dos estudantes, né, que queriam conhecer melhor a história da psicologia brasileira e do próprio Instituto de Psicologia. E eles queriam que isso formasse projetos de extensão, projetos de pesquisa, que eles pudessem participar dessa construção, né? Isso gerou um monte de oficinas, de debates, né? E a gente vê os estudantes muito entusiasmados com essa possibilidade de entender melhor a história do lugar onde eles estão estudando, né? Toda faculdade, toda unidade, todo ambiente universitário deveria, no mínimo, permitir, né, organizar esse trabalho de uma pesquisa crítica sobre amplia essa possibilidade de que o conhecimento seja vivo, né, seja uma apropriação e uma construção viva, né, que de fato permita a experiência de enraizamento. Então, é isso que eu queria trazer para a gente começar o debate. Obrigado. Obrigado, professor Bernardo. Chamo agora a professora Emanuela Souza Ribeiro. A professora Emanuela é professora do curso de Museologia da Universidade Federal de Pernambuco, tem graduação, mestrado e doutorado em História, com estágio de pós-doutorado em Museologia no MAST, Museu de Astronomia e Ciências Afins. Tem atuação e experiência com patrimônio cultural da ciência e tecnologia. Professor. Então, boa tarde. Eu queria agradecer o convite, né, da comissão organizadora do evento, em nome da professora Flávia. Convite significativo, né? Fiquei muito satisfeita. E aí eu acho que é importante também a gente sinalizar que esse é um evento importante, né? Um evento importante, seja por conta da efeméride dos 90 anos da USP, seja porque talvez a gente esteja num momento dos mais fecundos do ponto de vista de políticas. Bom, depois que vem o incêndio do Museu Universitário, aí fala de políticas fecundas, né? Depois do incêndio do Museu Nacional e todas as determinações do TCU, a gente talvez esteja num momento, pelo menos nas universidades federais, num momento favorável, não diria positivo, diria favorável à responsabilização institucional, né? Então, acho que também é significativo que, dado o protagonismo da USP, no âmbito das universidades brasileiras, é importante chamar a atenção, né, que a efeméride é também um momento de não só de discursos e homenagens, mas para refletir sobre o patrimônio universitário. E aí, passando diretamente para a apresentação, a minha fala relaciona práticas de patrimonialização do conhecimento científico com a forma como aprendemos, ou não aprendemos, a ser cientista no Brasil, né? E qual a experiência patrimonial que estamos vivenciando, né, dentro da maquinaria patrimonial das universidades. Eu trouxe só imagens, porque, né, é chato a pessoa ficar só falando, mas já vai fazer o contexto. Todas são imagens da coleção da Assessoria de Comunicação Social da UFPE, que vem mais ou menos dos anos 50, mas a maior parte é dos anos 70, são 20 mil, mais ou menos 20 mil imagens, estão disponíveis no site, no repositório da UFPE, no ADEM. Então, são slides só passando para ter o que a gente está falando. Então, eu justifico muito rapidamente, né, que essa é uma questão que, antes do convite da professora Flávia, me era cara, né? Qual é essa relação entre o patrimônio científico e o patrimônio universitário, né? Especialmente por uma experiência que certamente todos vocês já compartilharam, de tentar compreender por que muitos dos museus universitários, né, que também são
museus de ciência, tem dificuldade de lidar com o seu patrimônio científico, né? Muitas vezes deixa de lado aquilo que evoca o saber fazer da ciência e se volta com uma frequência surpreendente para a trajetória de docentes, né? O docente que se destacou naquele ramo do conhecimento, naquele departamento, naquele curso específico, como se aquilo ali fosse o início, o fim e o meio do patrimônio científico, a atuação do docente. Também não estou falando dos outros, essa aqui não é do acervo da UFPE, não, essa aqui, por exemplo, é uma exposição que eu participei da organização, estou falando da minha parte também, né? Não estou apontando o dedo. Então, assim, me parecia, né, que essas práticas de patrimonialização não eram de todo ruins, né? Uma vez que também fala de um outro conteúdo, que é do trabalho das universidades, que é o trabalho da docência, né? Então, eu imaginei que, então, já que os museus de ciência das universidades não apresentam bem a própria ciência que se produz na instituição, talvez, pelo menos, eles apresentem bem as práticas de ensino, né? O papel do professor pesquisador, as tarefas de sala de aula, orientação, projeto pesquisa, prestação de contas e elaboração de relatórios que ninguém lê, né? Enfim, então, seria uma função social importante também valorizar o papel do professor universitário, né? Acho que ninguém esqueceu ainda de ter sido chamado de vagabundo, parasita, né, pelo ministro da Educação. Estamos ainda sob esse impacto. E aí, nessa perspectiva que eu construí essa apresentação a partir de 3 pontos, eu, né, sintetizo a relação ciência e sala de aula, cientista-docente ou docente-cientista, o 2, os vestígios materiais da ciência da sala de aula, né, e o item 3, se a gente talvez não esteja perdendo de vista algumas questões desse patrimônio universitário também como um patrimônio sensível, né, ou difícil. E aí, falando do cientista-professor, do professor-cientista, a gente tem que considerar que 90% do conhecimento científico nacional, arredondado, está produzido no contexto das universidades. Então, as universidades produzem os cientistas e a ciência, né? Então, não é que a gente forma um cientista para trabalhar em outro lugar, a gente forma um cientista para trabalhar na nossa própria casa, né? Então, a gente pensa que a gente está falando da formação para o exercício de uma profissão, né, dos licenciados e dos bacharéis, e da formação do cientista, né? E aí considera-se também a carreira do professor nas universidades públicas, né? E a carreira do professor, carreira do docente, se estrutura naquele tripé, né, do ensino, a pesquisa e extensão. A gente acrescenta a administração, que todo mundo passa muito tempo na administração. Depois temos colocado a inovação, aquele tripé bem elegante, já virou um tamborete, né? Um monte de pernas e a gente já... negócio complexo. Mas, estamos aí. Né? Então, a gente considera que essa carreira, o professor, cientista, ele faz parte de uma maquinaria bem complexa, né? A produção do conhecimento científico é intrinsecamente ligada à atividade docente. E isso tem um impacto na experiência patrimonial, né? Então, por exemplo, comparando com algumas outras realidades, no Brasil, o patrimônio da ciência e tecnologia é muito mais próximo do patrimônio universitário, porque a carreira do cientista é essencialmente uma carreira docente, né? Como a gente diz na reunião do departamento, você tem que dar aula sim, porque esse concurso foi para graduação, vá, põe sua carga horária aí, todo mundo já passou por isso também. Então, outra característica desse cientista docente é o fato de que ele vive intensamente aquela instituição, né? Assim, muitas vezes o cientista inicia sua formação ali como discente, como aluno da graduação, e ali permanece até a sua aposentadoria, agora até como professor voluntário, né? Tem sido assim. Então, esse cientista-professor, ele tem uma trajetória quase que fixa numa instituição, né? No qual o papel do docente ele é reafirmado semestralmente, enquanto o papel do cientista aparece com menos frequência, com menos visibilidade, ou ancorado em poucos suportes materiais, né? Por exemplo, eu tenho uma centena de alunos que todo semestre passam na minha sala de aula. E eu tenho aí uns 8 que passam no meu projeto de pesquisa. Então, é uma diferença gigantesca, né? Então,
guardando um primeiro perfil, né? O cientista docente é, na verdade, um docente cientista. O seu trabalho, tal como socialmente é reconhecido dentro e fora da universidade, é ser professor. Todo mundo já passou por aquela experiência que as pessoas perguntam para você: você dá muitas aulas, tadinha. Aí você diz: não, só dou 12 horas de aula. A pessoa olha para você como se você não fizesse nada. É um absurdo, né? Então, a ideia do professor universitário ela é uma ideia que é desassociada do pesquisador, daquele que produz ciência. E aí, para o segundo ponto, né, falar dessa diversidade ou não diversidade das experiências patrimoniais nas universidades e dos vestígios materiais dessas experiências, né? E aí a gente começa se questionando quais são os principais contatos da comunidade universitária com bens já socialmente reconhecidos como patrimônio cultural. Né? E aí eu estou me referindo àquela experiência que a gente chama da razão patrimonial, aquilo que a gente vivencia no dia a dia, né? Que está ancorada num compartilhamento de uma ética patrimonial e nesse caso, porque nos interessa principalmente uma estética do que socialmente consideramos patrimônio. A gente não vai analisar nesse momento, mas o Brasil é um país com uma forte maquinaria patrimonial. Para o bem ou para o mal, essa maquinaria privilegia ainda um perfil de bem cultural cuja estética está ausente da maioria das universidades. Igrejas, fortes, palacetes, representantes das belas artes e da história oficial nacional. Ou seja, a experiência patrimonial fora da universidade é uma experiência que parece antiga. Ela se mostra antiga, evidencia a passagem do tempo. Né? Esse é um acervo patrimonial que existe um pequeno número nas universidades. Né? As universidades agenciam isso de várias maneiras. Eu tinha dito para a Flávia: como que vocês estão fazendo 90 anos? A UFPE está fazendo 197. As faculdades de Direito foram criadas no mesmo ano, né? Pernambuco, meu país, minha gente. Então, a gente está... Isso é do site oficial da universidade. A gente está comemorando 197 anos. Então, nas universidades, a gente costuma ter mais contato com dois tipos de materialidade. Aquela das áreas do conhecimento que colecionam, por razões epistemológicas, a geologia, a botânica, a paleontologia, a zoologia, a arqueologia. E uma outra materialidade que ela funciona quase como, aspas, um semiófilo de alguma das profissões, né? O estetoscópio do médico, todo mundo conhece aquela piada do aluno de medicina que vem no primeiro dia de aula, de bata, com o estetoscópio pendurado no pescoço. Enfim, essas materialidades não compartilham da estética do antigo, né? E, na sua maioria, são vinculados espacialmente à formação para a vida profissional, ou seja, do docente cientista e não do cientista docente. Quando a gente volta... esqueci disso. Então, áreas do conhecimento que colecionam arqueologia, esse aqui embaixo é o departamento de a amostra, que está no departamento de antibióticos, departamento de artes, são fotos antigas, né? Obviamente, não necessariamente é mais assim, mas é parte do colecionamento. Quando a gente volta para a figura do cientista docente, a gente encontra um professor que cria e mantém coleções para fins didáticos, na graduação e na pós-graduação. Essas coleções não estão interditadas para o uso, como as coleções de museus tradicionais, e fazem parte da formação do discente em suas aulas práticas, ou povoam um sonho de futura empregabilidade, né? Então, novamente, a gente sintetiza, né? A gente identifica que o patrimônio da ciência é muito mais próximo do patrimônio, do patrimônio universitário, porque mesmo as coleções científicas, elas estão fortemente vinculadas ao ensino, à sala de aula, à carreira docente, né? Aquela experiência do aluno que o simbolismo do tocar, né? Pode até ser o museu de minerais e rochas, mas o aluno pode pegar. Ele pode até ir lá, mexer nas amostras, é importante para, né, sinalizar que isso é uma coleção que tem fins didáticos. Então, como uma síntese desses dois primeiros pontos, sugerimos que a universidade oferece
para a maioria da sua comunidade, que depois sai da universidade e não volta para atuar como cientista, né? Os que ficam são muito poucos. Oferece experiências patrimoniais pouco diversificadas, as quais acabam se vinculando quase que simetricamente às práticas de ensino universitário. A produção científica e o patrimônio que dela pode decorrer é, digamos assim, ofuscada, deixada em segundo plano diante de um patrimônio do ensino superior. Essa é a nossa faculdade de Direito, que está completando 197 anos. Né? Então, assim, voltando para a problemática inicial, tá, então é um bom papel social, né, que os museus de ciência estão, pelo menos, apresentando o papel do docente. E aí a gente continua pensando e, pelo menos na nossa experiência, procura as experiências exitosas, né? Tá, tem pelo menos 10 anos que na nossa universidade, a UFPE lida com a tentativa, às vezes dá certo, às vezes não, de uma política de patrimônio universitário, de uma política de patrimônio científico, então, às vezes vai para frente um passo, dois para trás. E aí, então, se isso é bom, por que passados 10 anos, a gente não encontra nenhum exagero, mas a gente encontra muito poucas experiências exitosas, né? Assim, dizer, aquele determinado museu de ciência lida muito bem com como o patrimônio universitário, fala do patrimônio do ensino, enfim. E aí, novamente, a sensação de que a gente está deixando passar alguma coisa, né? E aí, novamente, a gente se pergunta, e aí, né, eu entro já no terceiro ponto, talvez exista uma proximidade forte do patrimônio da ciência com o patrimônio universitário, só que a gente não estava olhando para ela. Pelo menos naquilo que ele não diz, naquilo que ele finge não ver. Né? E aí a gente se pergunta qual a comunidade universitária que a gente está experienciando. Qual a pós-graduação, porque é a pós-graduação que forma os cientistas que a gente está vivenciando. Então, assim, para além das questões socioeconômicas, que definem os capitais com os quais cada um entrou na universidade, e, claro, influenciam bastante a permanência na universidade, temos sido apresentados a números alarmantes de adoecimento psíquico no ensino superior, e mais ainda no âmbito da pós-graduação. Aqui eu vou citar mesmo. Estudantes de mestrado e doutorado podem desenvolver até 6 vezes mais sintomas de estresse, ansiedade e depressão, além de elevadas taxas de ideação suicidas, quando comparados com a população em geral. É uma citação de um trabalho de 2020, mas tem muitos, esse é um dado recorrente. Né? Então, não vou detalhar os números, né? Nem apresentar dados mais recentes, mas todos os estudos ao que eu tive acesso sinaliza, claro, o aumento do número de universitários com perfil social menos privilegiado e um esforço que é sobre-humano para permanecer na universidade. Nunca tivemos tantos pós-graduandos, mas também nunca os tivemos mais doentes. E talvez isso aponte algo para a formação, para a experiência universitária de formação do cientista que a gente está vivendo. Certamente a gente não tem respostas para essa questão nesses 20 minutos, mas sabemos que sempre existiram problemas graves no ensino, na pesquisa e na extravação da ciência. Então, talvez o terceiro ponto de aproximação entre o patrimônio da ciência e o patrimônio universitário são práticas de opressão silenciadas, ocultadas, negadas. Né? Então, aí a questão, né, que fecha a minha argumentação, que talvez nós não estejamos produzindo um patrimônio universitário, um patrimônio científico, que dê conta também dessa dificuldade, né? Talvez esse também seja um patrimônio sensível, um patrimônio difícil. E aí a maquinaria do patrimônio cultural, apenas muito recentemente, vem fazendo a crítica de uma atuação que perpetuou, e perpetua ainda, práticas de exclusão e silenciamento de grupos sociais não brancos e não católicos. Essa revisão crítica, contudo, vem ocorrendo principalmente quando se fala do patrimônio de pedra e cal. No âmbito dos novos patrimônios, já não tão novos, estamos apenas começando a fazer funcionar a maquinaria de patrimônios sensíveis ou difíceis, que são aqueles que lidam com temas, lugares, práticas
e saberes que causam sofrimentos sistemáticos a indivíduos ou coletividades. No momento que a gente está apenas começando a analisar criticamente a própria atividade científica e suas práticas de ensino, percebemos que nas universidades, ou seja, aquele local do cientista-professor, infelizmente tem práticas sobre as quais é difícil falar e que até o momento temos preferido silenciar. Aquela das relações hierarquizadas, do saber apenas reproduzido, jogos de poder que oprimem, mitos de gênios em suas torres de marfim. Que ainda que sejam registros de práticas que a gente não quer reproduzir, mas são parte de um conjunto de experiências vividas por muitos dos nossos egressos, esses que passam, não voltam e não querem voltar mesmo. E sobre os quais a gente não tem tratado quando a gente fala de funcionar a maquinaria do patrimônio da ciência e do patrimônio universitário. Em virtude do tempo, já me encaminhando para o final, eu cito apenas um exemplo, a muito conhecida metáfora do gênio e sua torre de marfim, que é constantemente reiterada quando, por exemplo, apresentamos a ciência como um conjunto de sucessos, de ideias geradas por cientistas geniais, e deixamos de apontar o intenso trabalho cotidiano, os muitos erros, os percalços que tiveram na base de todo e qualquer construto científico produzido pelo ser humano. Essa é uma crítica que é muito comum para museus de ciência, para patrimônio científico. O patrimônio da ciência não apresenta a ciência como trabalho, apresenta como algo extraordinário que o gênio na sua torre de marfim produz. Então, museus e centros de ciência muitas vezes desumanizam o cientista e o seu trabalho ao apresentar apenas o experimento solto no tempo e no espaço. Trata-se da mesma idealização que compõe, que compõe o arquétipo do gênio da escrita científica, do cientista professor, o iluminado que tudo sabe, tudo ensina, tudo pesquisa, e em torno dos quais produzimos patrimônio científico, museu universitário e exposições comemorativas, muitas e muitas. Então, o arquétipo do gênio que causa a síndrome da página em branco, índices alarmantes de retenção no final dos cursos de graduação. A nossa graduação tem a graduação de museologia tem uma retenção, a gente trabalha diretamente para diminuir a retenção no TCC. Então, é um esforço voltado para isso. Enfim, esse arquétipo do gênio também engendra mecanismos psíquicos da síndrome do impostor que atinge tantos pós-graduandos. Também é o mesmo mito do gênio que ajuda a esconder professores, orientadores abusivos sob a máscara de personalidades peculiares e excêntricas. Enfim, esses exemplos poderiam ser repetidos às dezenas. Então, como síntese desses 3 pontos, sugerimos que a universidade oferece à maioria da sua comunidade experiências patrimoniais pouco diversificadas, as quais acabam se vinculando quase que simetricamente às práticas de ensino universitário e nem sempre às boas práticas. A produção científica e o patrimônio que dela pode decorrer é frequentemente deixado em segundo plano diante desse patrimônio do ensino superior, e muitas vezes reifica o papel de um professor pesquisador que a gente não quer reproduzir. E também o patrimônio do ensino apresenta uma ciência ahistórica, a crítica, que perpetua os mesmos sofrimentos e exclusões. A ciência que é ensinada nas salas de aula muitas vezes oprime. Então, vou concluindo minha apresentação, refletindo sobre essa necessidade de pensarmos sobre como o patrimônio científico e o patrimônio universitário podem servir à comunidade universitária extremamente adoecida, na qual a gente tem convivido, oferecendo uma maquinaria patrimonial mais comprometida com uma ciência ética, real, aquela do trabalho do dia a dia e socialmente implicada. Obrigada. Chamo então o professor Guilherme Torres Corrêa, bacharel e licenciado em Filosofia pela USP, tem graduação em Farmácia e Bioquímica, especialista em Saúde Pública pela Fiocruz, mestre em Educação da Ciência da Saúde pela UFRJ e doutor em Educação pela USP. Tem atuação acadêmica e profissional na interface entre filosofia, envelhecimento e educação. Boa tarde, gente. Assim como a Emanuela, vou também ver a minha apresentação. Tá dando para ouvir? Bem? Se eu tirar, vocês conseguem me ouvir?
Sim. Precisa gravar, né? Tá bom. Eu até gostaria de falar, né, talvez com o professor Bernardo, mas eu recentemente estou com problema de saúde, eu não consegui organizar bem a apresentação, então resolvi, para ser justo com vocês, fazer uma apresentação, uma leitura, né, escrita para garantir toda a experiência que eu passei, que eu vou relatar aqui, na verdade, é a minha pesquisa de doutorado, que se encerrou faz 8 anos, então estou retomando ela para esse trabalho, né, para essa apresentação, então foi uma experiência interessante de retomar, desdobrou alguma coisa, né, de alguns artigos, mas como eu vou contar aqui para vocês, e como o Gabriel falou ali, você deu para ver que meu percurso é um pouquinho maluco assim de vida, né? E hoje eu tô atuando na área de gerontologia. Mas vamos lá. É, Considerando o tema desta mesa, bem como os resultados de minha pesquisa de doutorado, eu procurei elaborar a minha fala a partir da seguinte questão: em que medida a aula na universidade é ou pode ser um patrimônio cultural? Como vocês verão, não sou estudioso deste campo ou da área do patrimônio cultural e histórico, de sorte que não vou propriamente responder esta questão, mas tomá-la como mobilizadora de pensamento. Por outro lado, na minha pesquisa de doutorado, realizei justamente uma investigação sobre a aula na universidade, e mais especificamente nesta universidade, a USP, motivo pelo qual me convidaram para vir falar aqui com vocês. Eu me graduei originalmente em farmácia, na Unesp, em Araraquara, no interior, onde eu moro atualmente. E já na graduação, tive meu interesse profissional, que viria a ser acadêmico, reorientado para o âmbito da saúde coletiva. Ao buscar uma especialização, tanto para confirmar este novo interesse, como para conhecer melhor esta área, haja vista ter tido contato ínfimo neste sentido durante a graduação, encantei-me pelas questões educacionais e pedagógicas, até então mais restritas ao campo da saúde. Todavia, o mestrado, que foi lá no Rio de Janeiro, na UFRJ, despertou de forma mais arrebatadora o desejo de seguir no campo educacional. Mas foi somente com o doutorado em andamento, que eu realizei, né, como o Gabriel falou, na Faculdade de Educação aqui da USP, já perto da qualificação, que tomei a decisão de mudar de área, resolvendo fazer uma licenciatura em filosofia. Então, cometi a loucura de fazer o doutorado junto com outra graduação, no caso, filosofia, né? Bacharel e licenciatura lá na USP são simultâneos, né? Lá na USP, não, aqui na USP, né? Passei muito por isso na minha pesquisa, nessa coisa do Pinheiros, né? Não sei o quê, essa diferenciação também classista, né? Que tem bastante na USP. Portanto, foi uma pesquisa de alguém realmente muito empolgado com muita coisa, mas também alguém em profunda transformação, o que se deu também com o próprio objeto da pesquisa e seu referencial teórico, que se modificaram substancialmente em relação ao meu projeto original. Apesar de ter trabalhado como professor substituto na FEUSP, a montanha-russa prosseguiu. E logo depois disso veio a pandemia e minha vida tomou um rumo ainda mais distinto. Acabei me afastando da universidade, mudei-me para o interior e hoje atuo na interface entre filosofia e gerontologia. No momento, aguardando ser chamado num concurso que foi aprovado para gerontólogo. Então, para vocês terem uma ideia de como eu estou até um pouco perdido aqui nesse evento, mas como eu gosto bastante da universidade, aceitei de bom grado e honroso esse convite e estou pensando em voltar, né? Eu distanciei da universidade por alguns motivos que o Bernardo falou, dessa coisa, na minha pesquisa mesmo, né? Eu vi intensamente a USP, né? E essa coisa do desenraizamento, né? E várias outras coisas que a Manuela falou aqui também me perturbaram a mente para se afastar um pouco da universidade, mas agora eu estou pretendendo voltar, então quem sabe esse evento seja uma oportunidade para isso. Falando então propriamente do meu doutorado, cuja defesa se deu no fim de 2016, não comentarei, por questão de tempo, o processo de mudança do objetivo inicial, do referencial teórico e do respectivo campo de pesquisa. Ao fim e ao cabo, eu realizei uma pesquisa etnográfica com base no materialismo histórico, cujo objetivo foi compreender a aula universitária em suas múltiplas determinações, mediações, contradições e dimensões, e assumindo como horizonte conhecer e propor elementos fomentadores de uma praxis pedagógica humanizadora, crítica e transformadora. A ideia era trazer algumas contribuições críticas para o campo que se convencionou chamar de pedagogia universitária. Uma instância específica desse campo aqui na USP, acho que tem até hoje, o PAI. O PAI tem hoje ainda? Tem, né? É o PAI, Programa de Aperfeiçoamento do Ensino, do qual eu também participei como monitor e tudo mais, uma experiência interessante, quando bem realizada. Assim, de modo a conseguir um olhar mais ampliado sobre as diferentes dinâmicas da aula que uma universidade permite, resolvi, no primeiro momento, realizar observações em 6 cursos de graduação,
2 em cada área do conhecimento, humanas, exatas, biológicas ou saúde, e uma disciplina por curso. Como eu estava interessado em compreender a dinâmica da aula, melhor seria aumentar a diversidade de dinâmicas. Por isso, além das disciplinas estarem distribuídas nas 3 áreas citadas, escolhi dentro de cada área um curso de elevada concorrência no vestibular e outro de baixa concorrência, de modo a selecionar perfis socioculturais diversos. Contudo, as vicissitudes da pesquisa científica me levou para outro caminho. Não muito diferente do traçado, mas de todo modo houve. No âmbito das áreas de exatas e humanas, consegui até certo ponto o almejado, acompanhando uma disciplina em um curso mais e outro menos concorrido em cada uma das áreas. No caso, engenharia civil e física, e arquitetura e pedagogia. Isso, então, nas exatas e humanas. Por sua vez, no âmbito das biológicas ou saúde, a exigência irredutível de proceder com uma solicitação junto a comitês de ética em pesquisa para entrada em campo, ou seja, o acompanhamento das aulas, inviabilizou a investigação nessa área. Não por falta de tentativas, mas simplesmente pela burocracia kafkiana desse processo, de modo que não conseguimos as devidas liberações a tempo. Diante desse quadro, consegui acompanhar mais uma disciplina, e a escolhi assumindo como critério a perspectiva de conhecer processos não tão recorrentes de organizar e realizar uma disciplina. Nesse sentido, procurei uma disciplina com tais características num curso que, em tese, não se enquadra no modelo padrão de organização dos cursos clássicos universitários, no caso de artes plásticas. As aulas observadas totalizaram cerca de 240 horas durante 2 anos. Tudo registrado em caderno de campo. Eu tenho eles digitalizados, né? Pode ser um patrimônio de pesquisa, alguma coisa do tipo. Foi bem puxado. Também realizei conversas, trocas e entrevistas com os docentes responsáveis pelas disciplinas. Além dessas disciplinas, outras experiências me apresentaram a realidade concreta e profunda das entranhas da USP. Entre as mais significativas estão a participação como representante discente da pós-graduação na congregação da FEUSP, a vivência mais de perto da maior greve da história da USP, daquele momento, não sei se houve uma maior, naquela 2013, embora eu tenha vivido mais de uma greve lá, bem como a circulação recorrente quase diária em outros espaços, como os restaurantes universitários, as bibliotecas, isso sem mencionar, por exemplo, as viagens nos ônibus, visitas a feiras de livros, eventos e tudo mais, além, por que não, das infames rondas da PM no campus universitário. Antes de comentar um pouco mais sobre a pesquisa, cabe dizer que o que eu trouxe aqui tenta estabelecer um diálogo possível entre o que eu pesquisei e a proposta do evento, além da carta patrimonial da USP. Como eu sou da área, eu fui estudar um pouquinho, para essa vergonha aqui. É sempre bom salientar que a pesquisa não foi realizada tomando como mote central a discussão sobre patrimônio cultural universitário. Então, nessa minha fala, e quem sabe na conversa posterior, pretendo trazer algumas questões que possam contribuir em alguma dimensão com a proposta do evento e do próprio CPC. Foi não uma pesquisa nessa área, mas ouvindo os colegas e estudando um pouco, tem muita aproximação. Eu também entendi um pouco mais do convite. Pois bem, com a pesquisa foi possível conceituar a aula como cada um dos momentos de efetivação da relação educativa, a qual se dá a partir de certas finalidades político-pedagógicas no encontro entre uma forma histórica de educador e uma forma histórica de educando, num espaço físico determinado e com a mediação de recursos didáticos específicos. Também podemos entender a aula como um espaço-tempo predominante, privilegiado ou principal de realização do processo educativo formal. Assim sendo, para compreendermos a dinâmica da materialidade viva da aula universitária, a relação educativa em sua concretude, temos de investigar, entre outros aspectos, as formas históricas de educador e de educando, as peculiaridades da interação professor-aluno, os recursos didáticos que medeiam a relação entre ambas as figuras, os conteúdos disciplinares trabalhados e outros saberes compartilhados ou produzidos, o planejamento, as metodologias e estratégias didáticas, as avaliações, bem como os diversos tipos de espaço e suas respectivas formas de organização. Muito embora cada aula seja um acontecimento singular, os determinantes históricos da organização do trabalho didático universitário dão um caráter de particularidade a esse evento. Há modos recorrentes e comuns de produzi-lo, e há condicionantes pedagógicos, institucionais e sociais em jogo. Além disso, a compreensão dos determinantes históricos da aula universitária permite que a desnaturalizemos, percebendo suas permanências e rupturas ao longo do tempo, atentando para questões que extrapolam o âmbito da aula e refletindo como ela se apresenta como uma síntese de múltiplas determinações.
A função social da universidade se alterou conforme o capitalismo emergiu como modo de produção dominante e conforme ele foi se atualizando de acordo com a particularidade de cada país. O caso da USP é bastante nítido nesse sentido. A autonomia institucional e docente sempre foi relativa, variando tanto os elementos constrangedores, por exemplo, a igreja, nos seus primórdios, o Estado, ainda hoje, e o mercado, quanto a intensidade do controle. Lembrando que nos primórdios, o mestre, né, como era chamado, os professores, eles trabalhavam muitas vezes em corporações, dominava mais completamente todo o processo de trabalho, dimensão que vai se perdendo com a divisão sociotécnica do trabalho, necessidade intrínseca do capital. A Mandala falou um pouco disso hoje agora, né? No tripé, ainda mais administração e tudo mais. As condições de trabalho nunca foram as mais adequadas, com precarização mais intensa em certos momentos, com tendência de piora atualmente. O perfil e a carreira docente se transformaram com o passar dos séculos. O perfil estudantil democratizou-se com o tempo, felizmente, mas muito ainda controladamente. O número de alunos por sala aumentou, o currículo e o espaço pedagógico se alteraram, os métodos de ensino e os recursos didáticos modificados. Os métodos de ensino menos. Uma espécie que menos se modificou. Tudo isso provocou mudanças na dinâmica do processo educativo, ou seja, a aula que temos atualmente é produto de um longo e complexo processo histórico. No caso específico da USP, são 90 anos de muitas transformações. Todos esses elementos temos de levar em consideração se temos a intenção, né, de compreender e salvaguardar a aula, em suas diferentes expressões e dimensões, como um patrimônio cultural universitário. Do aspecto mais etnográfico da pesquisa, do meu trabalho de campo concreto, aquelas 240 horas, que envolveu até uma Copa do Mundo no meio e influencia, né, influenciava as aulas e tudo mais, para a gente ver como é que coisas muito externas influenciam diretamente a organização do trabalho do professor e da dinâmica da aula. Então, do meu trabalho concreto de campo, aliado, claro, ao referencial teórico, pude presenciar práticas, discursos e relações, bem como estruturas e organizações que contribuíram para pensar os elementos anteriormente citados. Ademais, considerando que almejei conhecer e propor elementos fomentadores de uma praxis pedagógica humanizadora, crítica e transformadora, esses achados propriamente ditos da pesquisa revelaram que se pretendemos realizar tal praxis, temos de atuar no sentido de enfrentar e superar 1. As forças de cotidianização da aula. 2. As diferentes formas de hierarquização e verticalização pedagógica e institucional. 3. A precarização das condições de ensino e aprendizagem. 4. A desincorporação, no sentido do corpo físico mesmo, e a atomização do processo educativo. Trata-se, portanto, no âmbito do processo educativo, de docentes e estudantes estabelecerem relações mediadas e não cotidianas. Cotidianas aqui eu estou falando no sentido da espontaneidade, reprodução espontânea do cotidiano, né, sem uma dimensão crítica dele. Então, relações mediadas e não cotidianas com saber elaborado, de alteridade entre si, qualitativas no e com o tempo e o espaço, e transgressoras com os corpos. Tais relações podem ser sintetizadas nos seguintes elementos: crítica, alteridade, criatividade e afetividade. Esses elementos são mais ou menos o resultado final da minha tese, e ali, para quem tiver interesse, eu discuto mais profundidade de cada um deles, que derivaram tanto do referencial teórico, quanto daquilo que eu encontrei dentro de sala de aula. O ensino e a aprendizagem são atividades inseridas na totalidade social mais ampla, o que significa que não só o docente e os discentes são sujeitos inseridos na sociedade e na história, mas que a instituição em que se realiza o processo educativo e a profissão que lhe é referência são social e historicamente constituídas. E mais, o próprio conhecimento é uma produção sócio-histórica, por mais abstrato ou técnico que possa parecer. É nesse contexto que o primeiro elemento proposto, a crítica, se faz presente. Assumir a crítica como elemento fundamental da aula é estabelecer relações mediadas e não cotidianas com o saber elaborado. Quer dizer, é ter e desenvolver a consciência da condição social e histórica de organização e realização do processo educativo. Em outras palavras, assumir a crítica como elemento fundamental da aula é enfrentar a sua cotidianização, isto é, seu espontaneísmo e pragmatismo, sua mera reprodução petrificada. Como síntese de múltiplas determinações, o que compõe a aula universitária para além do professor, do aluno, do conhecimento, dos métodos de ensino, do espaço físico, do tempo e dos recursos didáticos?
A professora e o professor, dispostos a repensar sua prática e a realizar um processo educativo que enfrente e supere o meramente reiterativo, burocrático e adaptativo, não podem se dar ao luxo de evitar tais determinações. Talvez não esteja ao seu alcance transformá-las substancialmente, mas certamente está ao seu alcance conhecê-las, o mínimo para que se possa agir na construção de um processo educativo emancipatório, com base na sua relativa autonomia docente, cada vez mais atacada. Desta feita, a aula, como espaço-tempo privilegiado de realização do processo educativo, só pode ser um espaço-tempo rico em possibilidades didático-pedagógicas quando a crítica se instaura e desnaturaliza, tensiona ou problematiza o que está posto, e quando os sujeitos envolvidos buscam construir novas condições e relações de realização desse processo. Todavia, os sujeitos envolvidos são indivíduos singulares, cada um com uma história de vida única e com necessidades específicas. Assim, embora a intenção principal da formação universitária seja a apropriação consciente do saber elaborado de cada campo científico e profissional, esta apropriação se dá justamente por tais indivíduos singulares. Em outros termos, a mediação do saber elaborado parte do saber cotidiano de cada um desses indivíduos, o que demanda do professor uma abertura ao outro no processo educativo, o aluno. E esta abertura se chama alteridade. Abrir-se ao outro, além de fundamental para a construção do próprio eu, que se constitui na diferença, é conhecê-lo em sua concretude, como ser não apenas desejante, mas histórico. A apropriação consciente do saber elaborado é mais que a incorporação de novo saber, é conhecer e oferecer novas determinações ao saber cotidiano de cada um, é conhecer as determinações e mediações de nossa própria subjetividade. Quer dizer, trata-se de enriquecer o conhecimento que temos de nós mesmos. A partir do momento em que o outro se apresenta a nós, a alteridade não se coloca apenas como possibilidade, mas como necessidade. A aula é um espaço-tempo de encontro e diálogo, ou deveria ser. De sorte que sua riqueza didático-pedagógica é tanto maior quanto mais disponível ao outro que cada um dos sujeitos envolvidos estiver. No entanto, uma aula fundada numa perspectiva crítica e de alteridade se realiza em meio a uma organização específica do tempo e do espaço, assim como a vivência do tempo e a ocupação do espaço se dão numa forma específica de disposição e mobilização dos corpos. Tanto as relações que estabelecemos com o tempo e com o espaço, quanto nossos modos de dispor e mobilizar os corpos não são naturais, embora por demais naturalizados. Ainda que o tempo de aula esteja submetido a determinações externas, como o currículo e as obrigações profissionais e pessoais de cada um dos sujeitos envolvidos no processo educativo, as quais normalmente aceleram e fragmentam o tempo didático pedagógico disponível, as possibilidades de estabelecer relações mais qualitativas e profundas com o tempo não estão encerradas a priori. Quer dizer, em última instância, é a professora e o professor, em parceria com os estudantes, quem planeja sua disciplina e suas aulas. Ela ou ele não é refém absoluto dos constrangimentos curriculares, institucionais e sociais. O mesmo vale para a forma como o espaço pedagógico é produzido, organizado e habitado. Ora, se as cadeiras, mesas ou carteiras não são fixas, onde está escrito que elas devem ser obrigatoriamente dispostas como estão. No caso, essas aqui são fixas, né? Não tem muito o que fazer. Qual legislação determina o professor em pé na frente de um batalhão de alunos isolados e enfileirados em si mesmo? Que regimento exclui a possibilidade de realização de aulas em outros espaços que não as salas ou laboratórios tradicionais? Por que os estudantes devem permanecer sentados e quietos durante horas e o docente em pé e falando a todo momento? Quem proibiu a produção e demonstração de afetos outros que não o medo, a preocupação, o mando e a obediência? Qual artigo científico prova que a seriedade e a sisudez devem ser o fundamento da realização de um processo educativo eficiente e de qualidade? Enfim, por que, dentro dos limites curriculares, institucionais e sociais, não podemos organizar o tempo didático-pedagógico diferentemente do que temos feito, ocupar o espaço das aulas de maneira diversa, nos relacionarmos de forma mais leve e acolhedora e mobilizarmos nossos corpos sem receio do outro? Quando elenquei a criatividade e a afetividade como elementos fundamentais de uma prática pedagógica humanizadora, crítica e transformadora, não tinha outra coisa em mente, ainda mais se levarmos em conta o que o trabalho de campo me apresentou. Não estou inventando a roda ou fantasiando um mundo didático pedagógico irrealizável. Em meio à dinâmica mais geral, reprodutiva e pragmática, pude presenciar afetos belos, corpos livres, tempos qualitativos, risos contagiantes,
espaços ressignificados. Presenciei e vivenciei pequenas ações inspiradoras em aulas diversas, e cada uma dessas aulas estava submetida a constrangimentos vários. Tudo depende, obviamente, da intencionalidade dos sujeitos do processo educativo, na medida em que desejam e planejam algo, algo pode ser feito. Para encerrar, portanto, constatei que há possibilidades de realizarmos experiências críticas e singulares, mesmo em meio a diferentes constrangimentos pedagógicos, institucionais e sociais dos tempos neoliberais e neoconservadores, como os colegas comentaram anteriormente. Não há disciplina em que o professor não possa assumir a prática social como ponto de partida e de chegada. E o vi forte e encantadoramente, por exemplo, nas aulas de arquitetura e urbanismo. Não há disciplina na qual o docente não possa situar crítica historicamente e de maneira muito humana e contagiante a produção do conhecimento de sua área, que tive a oportunidade de presenciar nas aulas da pedagogia. Não há disciplina em que o professor não possa, a partir de algum modo, mesmo com dezenas e mais dezenas de estudantes em aula, dos saberes imediatos, dos conhecimentos prévios dos alunos, e isso pude ver de forma deveras comprometida nas aulas de engenharia civil. Não há disciplina na qual o professor não possa oferecer o mínimo de liberdade para os alunos no processo educativo. E isso tivemos a chance de constatar na licenciatura em Física. Nenhuma experiência crítica e singular pode se realizar em meio a formas diversas de controle e sobrecarga de atividades. Os estudantes necessitam encontrar por si mesmos caminhos de aprendizagem. E não há disciplina em que o docente não possa relativizar sua posição de autoridade e criar possibilidades mínimas que sejam de construção coletiva das aulas e de expressão autoral. E o vivenciei belamente nas artes plásticas. A aula é, sobretudo, encontro e diálogo, e cada um dos sujeitos que compõem este espaço-tempo possui uma história de vida. História essa que, se não determina, ao menos condiciona, numa dimensão relevante, os desejos e as formas de aprendizagem. De maneira complexa e contraditória, e num contexto institucional e social também complexo e contraditório, essas histórias se cruzam em infinitas aulas e produzem, quiçá, um rico patrimônio cultural universitário. Obrigado, mais uma vez desculpa a leitura, e eu deixo aqui o agradecimento público aos professores que veio com a pesquisa. Obrigado. Temos 30 minutos para fazer uma rodada de discussão, conversa. Acho que à medida que vocês foram falando, eu fiquei pensando em como que, para além de um usual patrimônio muito laudatório da memória universitária, como foi falado, enfim, sempre muito focado nos grandes personagens, nos docentes, nos grandes docentes, nas trajetórias individuais, vocês estão sugerindo e colocando a necessidade de pensar a construção de um outro processo de pensar o patrimônio universitário, de um outro patrimônio universitário que incorpore outras narrativas, outras representações, outros afetos, e que incorpore, inclusive, o entendimento de que, por exemplo, como a Emanuela comentou, a ciência não é algo acabado, mas ela é um processo, ela é um trabalho, incorpore aquilo que fiquei pensando um pouco como aquilo que o Bruno Latour chama de questão de interesse em vez de questão de fato, que é uma brincadeira em inglês, né, não para traduzir diretamente, mas pensar a ciência, a prática universitária, a prática científica, não como algo acabado, como uma questão de fato acabado, mas como uma questão de interesse, cujos bastidores se revelam e todos os seus mecanismos se explicitam. Acho que isso está colocado, mas vocês também colocaram que, explicitando esses bastidores, ainda assim, a gente entra em contato com uma espécie de um patrimônio sensível. Eu gostei muito dessa provocação da professora Emanuela, de como a universidade também produz um patrimônio sensível que é repleto de fraturas, disputas, e que também produz silenciamentos, que também produz opressões, também produz afetos negativos, enfim. Então, o quanto que esse patrimônio sensível que é construído cotidianamente e que a gente estava aqui de alguma maneira querendo valorizar, o quanto que esse patrimônio que a gente está querendo valorizar, ele também desenraiza. Ele também promove processos de desenraizamento. Como é que a gente pode pensar essas vozes narrativas que estão sendo silenciadas justamente por esse patrimônio que a gente queria evidenciar, valorizar, e que já era por si só um avanço em relação àquele velho patrimônio ligado aos personagens notáveis, enfim. Como é que a gente pode pensar no patrimônio cultural da aula universitária
que reconheça essas disputas, essas fraturas, entendendo inclusive que elas são fundamentais para construir identidades, memórias, enfim, subjetividades. Enfim, como é que a gente, se a gente não está lidando de fato com um patrimônio que é muito mais opressivo, pensando que na ilusão de que ele era muito mais progressista, enfim. Acho que faça um primeiro comentário. Aí, acho que a gente pode abrir para algumas perguntas e fazemos uma rodada. Queria agradecer as apresentações de vocês, foi muito interessante essa mesa. E eu fiquei pensando em algo que apareceu um pouquinho de uma forma diferente em cada uma das falas, e aconteceu bastante no inventário do CPC, que é quando os estudantes se referem a professores como um patrimônio universitário. Como o Paulo comentou de manhã, das aulas inesquecíveis, muito boas, e dessa relação, como você comentou, de afeto que pode acontecer e que é muito interessante quando há uma abertura e uma relação de alteridade mais respeitosa e mais focada no que pode ser produzido na relação entre professor e estudante do que necessariamente nessa hierarquia, né? Eu acho que essas narrativas em exposições e museus que reforçam a trajetória dos cientistas docentes, aí é uma pergunta mesmo, se elas acabam priorizando mais a carreira como cientista, como pesquisador, ou se aparece alguma menção a essas pessoas como professores também, ou se essa separação também acontece lá. E se no IP, na teia, tá aparecendo também assim os professores. Oi, também agradeço as apresentações. Na verdade, fiquei com duas questões, assim, uma, a gente falava, né, desse afã documental de guarda, né, então quando a gente pensa a aula com produção de patrimônio cultural, quais são os documentos, né, porque o programa que a gente faz é sempre um ponto de saída, de partida, no final do semestre, muita coisa acontece, né, e muita coisa se transforma. Então, hoje em dia tem, né, lá na faculdade, lá na FAU, na arquitetura, tem algumas pessoas estudando o estudo da história da arquitetura, e aí essa pessoa ela está diante desse desafio, né, de quais documentos, porque os programas são só uma parte da onde você pode chegar, né, na sala de aula. Você fez a coisa, né, um trabalho etnográfico, mas quando isso não tem, né, então como seria? E a outra coisa que eu iria perguntar, que fiquei com uma inquietação, quando a gente fala de sala de aula, a gente fala muito da relação entre os docentes e os estudantes. E a gente fala pouco da relação entre estudantes, que também nem sempre é pacífica, né? E muitas vezes é muito conflituosa. E isso é um desafio grande, né? Como a gente constrói esse espaço, né, da sala de aula como um patrimônio construído e compartilhado, pensando também essas relações entre os estudantes, né? E aí, se vocês já pensaram em algumas práticas e tem algumas experiências nesse sentido, né? Que eu acho que é uma coisa sobre a qual nem sempre a gente pensa, mas que no nosso cotidiano aparece muitas vezes como um problema, né? Muitas vezes você quer fazer uma aula mais participativa, mais aberta, e o retorno dos estudantes é um silêncio muito grande, né? Então, como que você constrói, né, essa liga? O Renato falou, né, deu alguns aí percursos, cada um de vocês deram alguns caminhos para isso, mas se vocês pudessem comentar um pouquinho mais, eu agradeço. É isso. A gente, por exemplo, o meu departamento começou agora, tem um ano, a fazer a organização de um arquivo. Um exemplo em que a gente está começando a guardar umas provas ali que estão perdidas, joga fora, não joga, porque a gente tem uma tabela de temporalidade do MEC, né, para o ensino superior, que a gente pode jogar fora, pode mesmo jogar fora muitas coisas. Então, a gente tem começado a refletir, tem mais ou menos um ano, e agora, finalmente, conseguimos um bolsista, né? Então, um pouco dessa relação entre do que sobra, né, do patrimônio da aula, que é muito pouco, né? Muito pouco em termos de materialidade.
Contudo, tem uma relação que eu acho que permeia tudo isso, que é a relação de ter passado uma experiência feliz na universidade, né? E isso não se dissolve, isso não desaparece. A experiência de universidade ter sido um lugar feliz, isso talvez é a coisa que a gente possa fazer na vida real melhor. Aí eu queria até voltar a uma coisa que o professor Paulo falou pela manhã: a universidade é um lugar seguro, né? Lógico que a gente faz uma escolha aqui de falar dos patrimônios sensíveis, mas a universidade também é um lugar seguro, é um lugar em que o aluno muitas vezes entra de um jeito e sai do outro, e é naquele lugar que ele se sente seguro, às vezes para discutir uma identidade de gênero. Às vezes a gente tem situações em que o aluno ou a aluna se chama por um outro nome na universidade que ele não pode ser chamado em casa. O nome da pessoa, né? Enfim, essas são experiências que talvez é tudo que a gente pode fazer, né? E aí essas experiências costumam voltar. O professor Paulo falou pela manhã também do levantamento que a professora Cristina Bruno fez da pós-graduação em museologia, e esse é um levantamento que a gente faz também, né? A gente faz para a graduação. Então, essa meio que é uma teia, digamos assim, que ela permanece, né? A experiência positiva da universidade de ser um lugar seguro. As relações entre estudantes, elas costumam ser mediadas mesmo, mas às vezes não dá certo, né? Às vezes, às vezes o semestre termina e, enfim. Então, acho que assim, é meio abstrato dizer, a universidade é um lugar seguro, mas isso eu acho que é uma prática que talvez seja realmente aquilo que a gente pode deixar. A gente, depois os alunos se encontrarem. O curso que eu dou aula atualmente, que é a museologia, tem um pouquinho mais de 15 anos. Eu continuo encontrando os meus alunos com mais de 15 anos, obviamente, né, na rua, né? E eles continuam lembrando dessa experiência, em sua maior parte, né? Não vamos idealizar, como uma experiência feliz. E eles falam de voltar à universidade, né? Enquanto, não que são os meus, mas aqueles que não tiveram uma experiência feliz, eles querem ver o demônio, não querem ver a UFPE, né? Então, acho que isso na vida real é o que se pode fazer. E aí, assim, muito sinteticamente, em torno do que Gabriel falou, eu anotei 3 coisas que começava com essa experiência feliz que permeia todas as respostas, né? E isso é feito no dia a dia, né? Se juntando com quem também quer ter uma experiência feliz, porque também tem muita gente doente que não consegue ter uma experiência feliz, e aí a gente tem que lidar com essas pessoas no limite da nossa saúde. Mas a UFPE tem trabalhado, eu quando digo a UFPE, digo uma parte dela, né? Todo mundo está sintetizando. Tem trabalhado com a tentativa de construir políticas institucionais, que são coisas que vão ficar depois que a gente sair, que a gente vai sair. Apesar de toda reforma, a gente, né, a aposentadoria vai ficando mais para frente, mas as políticas podem ficar. Temos trabalhado uma outra coisa que é muito cara para a gente, que é a formação de servidores nas áreas de patrimônio cultural, seja no ensino, seja na pós-graduação. A gente teve uma turma de mestrado interinstitucional. A museologia tem poucas pós-graduações, uma meia dúzia, e só um doutorado. Então, por exemplo, a gente teve uma turma de Minter. Meu amigo Tiago está ali, egresso da primeira turma do Minter de museologia. Isso muda a universidade, porque a gente forma quem está lá no dia a dia, né? Não necessariamente todos os egressos do Minter estão trabalhando com o patrimônio universitário. Não é o caso do Tiago, por exemplo. Às vezes nem estão trabalhando com patrimônio, mas agora o Tiago já é doutorando, né? Então, isso vira presença, né? A formação de quem está na universidade é um aspecto importante, né? Então, eu sinalizaria que são essas questões que talvez sejam as práticas que a gente consegue. Em relação especificamente à questão da separação do professor cientista nas exposições, eu diria que isso aparece muito mais na formação das coleções,
né? A materialidade que não é jogada fora é a materialidade vinculada a professor fulano, Beltrano e Ciclano. Só para um exemplo, a gente, quando conseguia entrar no Museu da Medicina, não é mais o caso, a gente entrava e não conseguia entender por que tinha 10 estetoscópios. Por que tinha tudo em exposição. Por que tinha, sei lá, um monte de coisa, tudo igual. E aí, até que um dia a gente, isso aqui são os pequenos memoriais, esse daqui é o estetoscópio de fulano, esse aqui é o de Beltrano, esse aqui é o de Cicrano. Né? Então, isso aparece na formação das coleções, habitualmente aparece nas exposições também, né? Essa figura do professor cientista muito misturado, mas como alguém que ocupa um espaço que é individual. E, habitualmente, é uma exposição ruim. Efeitos é isso, mas é uma exposição ruim, que fala de um professor que ninguém conheceu, que aqueles que conheceram já estão saindo da universidade, então falar daquele indivíduo, lógico que a gente reconhece o papel do indivíduo na história, mas aquela exposição, tá, que bonito o professor fulano, tá, legal, não sei quem ele foi, porque eu nasci nos anos 2000, esse professor nos anos 2000 já tinha morrido, né? Nossos alunos hoje nasceram nos anos 2000, e esses professores já tinham morrido, então é um problema, né? Vamos assim. Obrigada. Antes de responder as perguntas, né, queria só dizer que fiquei muito impressionado com alguns aspectos complementares, né, entre as coisas que a gente falou, né. Eu ouvi muito o que a Manuela, né, e Guilherme, né, trouxeram, né, um pouco nessa linha de, bom, a vida universitária tem, né, essas experiências, né, tanto desenraizantes quanto enraizantes, né? Muito bonito tudo que você descreveu no fim, experiências incríveis que podem acontecer, né, na sala de aula, em outros espaços, né? Participação pessoal, diálogo, encontro, né, construção criativa, né, e coletiva de conhecimento, né? E, por outro lado, essa experiência que a gente está acompanhando de aumento do sofrimento psíquico e do adoecimento, né? Então, a vida universitária tem esses dois lados, né? Por que esse aumento tão forte, né, do sofrimento, do adoecimento, né? Quem está, né, na vida universitária provavelmente já percebeu o impacto da mercantilização da produção do conhecimento, né? Então, se você está vinculado a um programa de pós, você não está só produzindo conhecimento, você tem que bater metas de publicação de papers, porque isso representa um fator competitivo importante para a manutenção da nota do programa de pós. Esse ponto faz o programa de pós se assemelhar muito a uma fábrica, a uma indústria qualquer. Você tem metas e tem assim, um ritual produtivo que vai se assemelhando, vai se padronizando em vários níveis, né? Então, você vê o conflito entre a produção do conhecimento, né, em termos que poderia demandar um tempo, um espaço, formas de participação criativa que às vezes levam mais ou menos tempo, e a pressão que todos estão submetidos, às vezes com maior intensidade ou não, né, de bater essas metas produtivas, né? Então, isso traz, quer dizer, é um ambiente tão competitivo, né? A lógica de avaliação dos programas, por exemplo, né, que comparam, acho que mudou um pouquinho, mas antes era um sistema de comparação, né, baseado basicamente no número de papers, né, de artigos publicados, né. Isso levou a uma competição enorme entre os programas, entre colegas, né, e os estudantes vão se submetendo a essa lógica, né, eles entram no laboratório e têm que participar desse esquema industrial de produção, praticamente. Então, isso, só lembrando, assim, né, a Simone Weil escreveu um texto sobre o desenraizamento operário, né, para ela, um ambiente que gerava muito desenraizamento é a fábrica, né, o ambiente produtivo capitalista, porque ali você não tem ligação ou orientação, digamos assim, para recuperar uma memória histórica, espaços de participação pessoal, criativa, né, o trabalho não está orientado por objetivos éticos, né, um horizonte de futuro que vai atender uma demanda de uma comunidade. Não. A produção de mercadorias
rápida, né? Ela é sem memória, né? Ela é descartável, né? Tudo o contrário da experiência de enraizamento, né? E a produção acadêmica sofre esse impacto, mas não se deixa inteiramente reduzir a isso, né? Quer dizer, é essa contradição, né? Que ao mesmo tempo a gente vê, né? Essa experiência de adoecimento, sofrimento crescendo, mas a gente tem essas lembranças e memórias felizes, né? De espaços de encontro, de diálogo, né? Então, os professores, né, como lembrança, né, quando o inventário foi feito, né, que acho que você trouxe, né, porque, claro, para a gente um encontro, né, é uma experiência muito importante que fica na nossa memória, né? Então, a gente tem uma necessidade enorme de viver espaços, né, de encontro, de diálogo, em que a gente sinta que a gente está sendo recebido pelo outro, né? Então, são espaços de aparição, né? Então, se a gente consegue criar dentro de um espaço de sala de aula ou um espaço, né, de ensino e aprendizagem, de pesquisa, né, a experiência de que o outro ele tem tempo para falar, ele de fato está sendo escutado, isso é uma experiência que fica muito marcante na nossa vida, né? Que é diferente quando você tem a experiência de que, na verdade, você não está sendo ouvido. Você está ali para obedecer, ou para cumprir uma ordem, ou para assimilar, repetir alguma coisa que está sendo transmitida, né? Que é isso que traz essa experiência que eu chamei de invisibilidade pública, né? E muitas vezes isso está ligado a experiências de opressão e dominação, né? Só vou contar uma história que está num texto de um professor que foi meu orientador no mestrado e doutorado, que foi, por sua vez, orientado pela Ecléa, né? Ele contou de uma experiência de entrevista, né, uma pesquisa, em que a pessoa que estava sendo entrevistada, no momento falou: nossa, mas você faz perguntas como quem já sabe a resposta. E com isso ele estava dizendo assim, olha, muitas vezes falar são formas de não conversar, né? Existem condições psicossociais para que aconteça de fato um encontro, um diálogo, e muitas vezes há uma aparência de conversa que no fundo não está acontecendo. Muitas vezes está ligado a processos de dominação, de poder, né? Então, aí, isso aparece essa relação dessa interseccionalidade, né? Então, quando acontecem nas faculdades processos de assédio, de invisibilidade, né, de certos grupos, né, aparentemente pode estar acontecendo um processo de diálogo que, no fundo, cara, fica quietinho aí, a gente já sabe o que é certo, o que é errado, você só vai ouvir. No fundo, agora, se de fato acontece esse processo de diálogo em que a pessoa sente que ela de fato está sendo acolhida, há espaço de aparição, de aparição pessoal, e aí a gente percebe que há um encontro, né? Isso para a gente é muito marcante. Todo mundo lembra isso com muita força, muito carinho. Quer dizer, porque naquele semestre eu vivi uma experiência, ou naquele grupo, naquele grupo de pesquisa, de fato houve uma construção que foi coletiva, houve espaço para cada um falar e pensar juntos, né? Contribuir para... E havia interesse em ouvir, em trocar, né? Então, isso é muito marcante, por isso que às vezes fica a memória de pessoas, né, que ajudaram a contribuir para isso acontecer. Às vezes a memória do professor, da professora, também é por uma aula magistral, alguma coisa assim, que não necessariamente envolveu essa troca, esse diálogo, mas muitas vezes é o encontro, né, que fica marcado na nossa memória, né? E em relação aos estudantes, né, é óbvio que a universidade ela vai incorporar as lutas e conflitos sociais da sociedade de uma maneira mais ampla. Então, na sala de aula, essas lutas e esses conflitos vão aparecer. Então, os estudantes falam dessas lutas e tensões internas, né, na organização mesmo das salas de aula, né? Então, você vê a organização de coletivos estudantis e de movimentos sociais dentro da universidade que vão de alguma maneira, né, refletir movimentos mais amplos, né, mais amplos. Então, não é que a sala de aula vai ser só beleza, né, todos os conflitos estão ali presentes, né, já a gente viu na faculdade acontecer muita tensão, muita discussão, uma resposta atravessada de um professor para uma mulher negra, e isso, ponto, né, aqui aconteceu um problema, nós precisamos discutir, houve racismo ou não, isso discute a dinâmica da classe, né? Então, todas essas tensões, né, mas se há espaço para acolher, para que elas sejam pensadas juntas no espírito de uma convivência, né, e até de uma amizade política, no sentido de
uma amizade sem intimidade, mas que eu possa de fato querer ouvir o seu ponto de vista e você há crescimento, há desenvolvimento dessas tensões numa direção de uma construção de uma experiência um pouco mais comunitária, né? Mas é muito difícil, essas tensões estão sempre aparecendo, isso tem que ser explicitadas e debatidas, né? E também existe essa passividade, né, que você mencionou. A gente vê isso acontecendo também, isso é uma questão, né? Isso eu não sei muito bem como entender, né? Não sei se esse momento, né, da pandemia, do isolamento, da fragmentação, né, que isso gerou, se não tem contribuído para uma dificuldade das formas de participação que acho que aconteciam, né? Mas é fato, né? A gente está lidando com todas essas dificuldades, né? Ao mesmo tempo em que está tentando construir, né, esses espaços de participação, né? Bem, tentei anotar aqui, vai ser um mosaico, não sei por onde eu começar, então eu vou puxar aqui o que o Bernardo falou. Na pesquisa, por exemplo, eu identifiquei assim, essa passividade muito presente, né? E ela me parece, claro, e bem antes da pandemia, né? É, ela me pareceu muito ligada, né? Uma questão, né, dos alunos trabalhadores, que eu tive cansaço mesmo, uma professora que eu acompanhei fantástica, né, assim, uma pessoa das mais humanas que eu já trabalhei, e ela não conseguia mobilizar a turma, porque era curso noturno e eles não aguentavam. Simplesmente estavam ali, não liam textos, porque eram trabalhadores. Não que não haja possibilidade disso, mas aí a universidade tem que oferecer as condições, né, que eu já comentei, as condições não só de ensino, mas de aprendizagem, né, para os estudantes. Aí as bolsas, tudo mais, enfim, coisas que são muito bem discutidas, vocês sabem, né. E aí, como é que você cria esse processo de humanização dentro do processo educativo, todos esses constrangimentos, né? Eu lembro uma disciplina, essa disciplina que eu acompanhei na engenharia civil, a professora, ela até conseguia fazer esse tipo de contato com os alunos, conhecer melhor deles, mas por meio de exercícios, né? De tarefinhas. Mas ela fazia isso para conhecer os seus alunos, mas era o instrumento que ela tinha. Só que ela, por exemplo, passou 18 exercícios numa disciplina no semestre. Então, é muito difícil. Então, você quer fazer alguma coisa, mas arranja um caminho diferente que pode piorar a situação, né? Tinha alunos lá da Civil que faziam 9, 10 disciplinas obrigatórias no semestre. Aí, então, os cursos são fragmentados, né? Toda essa questão da produtividade acadêmica. Então, há todo um cenário aí que não permite, né? Permite pouco, né, essa riqueza aí potencial das aulas, né? E que eu presenciei, né? Assim, por exemplo, teve um professor que eu acompanhei que ele amava, assim, acho que eu nunca vi alguém amar tanto no ensinar, né? Não, talvez sim, né? Mas na universidade talvez era ele. Mas ele era, assim, bipolar. E ele chegou a fazer a aluna chorar, mas como é que é a contradição do processo? Quando você tem um tempo de recuperação, houve, né, em conversa inclusive com os monitores e comigo, na época, para ele, né, comentar, conversar sobre. Então, rolou uma alternativa, ele conversou com a aluna e aquela aluna se recuperou na disciplina de um jeito que ela, né, foi a melhor aluna da disciplina e terminaram bem, né? Então teve assim uma dimensão de altos e baixos assim muito rapidamente, né? E aí a gente tem que pensar como é que a universidade pode, e assim, não querer me autovalorizar por causa da minha pesquisa, mas na minha pesquisa acho que é um tipo de instrumento nesse sentido, de você perceber como ter uma materialidade viva da aula que nada vai captar, nada, assim, entrevista não capta, né? Essas coisas você tem que estar observando e aí esse tipo de documentação, né? A pergunta da colega, como é que você vai documentar isso, né? Você tem os programas, você tem as provas, mas essa dinâmica da aula, que isso é um patrimônio, assim, material, né? Imaterial, incrível. E aí eu acho que tem que ter entrevistas, não só com docentes, que normalmente a gente privilegia os docentes, né? E não os estudantes, para fazer esse tipo de colheita aí, de uma coleta de material, né? De experiência em sala de aula, né? Então, fazer imaginando algo dessa natureza, né? Entrevistas com docentes, estudantes, de experiências
positivas e negativas, mas que são um patrimônio ali daquela faculdade, né? E assim, e é muito difícil, eu fico pensando, né? Eu não sou da área, não sei como é que vocês trabalham nessa linha, mas assim, é muito. Uma disciplina do mesmo departamento é muito diferente da outra, e como é que é? É um patrimônio daquele curso, daquele departamento, daquela universidade, né? Então, uma riqueza impressionante, e imagino o desafio que é fazer uma coleta, assim, uma salvaguarda, não sei os termos que vocês usam, desculpa, né? Dessas experiências. Deixa eu ver. Por exemplo, na minha pesquisa, eu foquei um pouco mais, como vocês perceberam, talvez na minha fala, mais nos professores. Que eu estava pensando mais na questão do meu campo, né, na época, que era da pedagogia universitária, então a gente estava pensando em práticas docentes. E não tinha como uma pessoa só fazer uma pesquisa, observar todo mundo. Então, por exemplo, eu não conseguia entrevistar alunos. Né? Eu conversava assim, terminava uma aula, algum vinha falar comigo, né, perguntar o que eu estava fazendo. Enfim, ou eu ia buscar alguém para tirar alguma dúvida, mas não tive essa oportunidade de conversar mais detidamente, dedicadamente com os estudantes, que eu poderia, talvez, conseguir algumas coisas nessa linha que a colega colocou. Isso sem falar que, muitas vezes, a questão da relação entre os estudantes, né, muitas vezes elas se dão mais fora de sala de aula do que dentro, né? Então, dentro de sala de aula, por exemplo, uma das coisas que a reforma universitária implementada na ditadura, e ela continuou, né, sua estrutura até hoje, sua departamental, créditos e tudo mais, é muito difícil você formar turmas que seguem o curso inteiro. E aí, como é que você cria essas relações entre os estudantes, né? Ela acaba sendo mais fora do que dentro de sala de aula, né? Alguns cursos são mais. Por exemplo, eu, quando eu fiz farmácia, fiz lá na Unesp, era 70 alunos, 68 terminaram a mesma junto. Mas era um outro tipo de curso, um perfil de aluno com condições, com pouca reprovação e tudo mais, mas a tendência não é essa, né? O Gabriel comentou um pouco disso, mas eu acho que é o Rodrigo, né? Também falou um pouco na situação de. E eu, quando comecei a retomar a pesquisa para falar aqui com vocês, que parecem a fala do patrimônio cultural, parece que está sempre falando numa perspectiva positiva, né? E eu vi muita coisa. Aqui é que a gente busca ser generoso com os nossos sujeitos da pesquisa, né? Eles ofereceram espaço e tudo mais, e nada do que eu falei aqui é mentira. Mas há muita contradição, há muito problema, né, em todos eles. Na pesquisa eu falo mais, né? Aí quem quiser conhecer mais um pouquinho assim, eu sugiro que é muito interessante, sim, a dinâmica de acompanhar uma aula inteira, assim, é uma inteira, acompanhar a disciplina inteira. É diferente você ir a uma outra aula, né? Então, mas essa coisa dos patrimônios, chamar assim, os patrimônios problemáticos, né? Então, por exemplo, um professor carrasco, aquele que todo mundo conhece, é um patrimônio da universidade, né? A gente tem os professores bons, os professores ruins, assim, né? Independentemente de quem está falando que é bom, que é ruim, mas eu presenciei isso, e na hora que eu comecei a pensar essa fala, né? Nossa, quanta coisa, eu vi muita coisa ruim acontecendo, mas é muita coisa recorrente na universidade, nas salas de aulas, né? Então, essa questão da hierarquia, verticalização, né? É um patrimônio também, né? Enfim, são questões que a gente coloca aqui para vocês. E, de fato, essa dimensão que o Rodrigo colocou, né, das relações afetivas, ela é, assim, é muito diferencial. Ela, cara, ela altera demais, né, o processo educativo. Quando você tem a possibilidade, né, de estabelecer esses afetos, é realmente muito enriquecedor. Mas turmas com 70, 100 alunos, como é que você faz isso, né? Ou 40 mesmo, já é muito difícil, né? Eu, por exemplo, aí eu falo mais de experiência pessoal, do curso de filosofia, né, quando eu fiz depois. Os dois professores que eu mais gostei eram professores que davam conteúdos que eu simplesmente discordava 100%. 100%. Era um filósofo, por exemplo, que né, não, 100% é forte, mas era muito. E o outro professor também falava de uma autora que eu também discordava muito. Mas os dois tinham uma humanidade que eu ia para aula assim, né, feliz. Eu queria ver, queria escutar e aprender vendo aqueles professores, né, como, né, trabalhar em sala de aula com aquela humanidade. Então isso contagia muito. Deixa eu só, para não me estender muito, o, quando o Bernardo comentou de Ecléia, né, eu tive a oportunidade de ler o livro dela nesses meus percursos para estudar gerontologia, né?
E esse livro realmente é espetacular. E aí, mas faz um tempinho, não sei se eu me falha a memória, ela fala, né, em algum momento do livro, que as pessoas morrem de véspera. Elas não conseguem terminar o seu projeto de vida, a sua vida aqui, e as outras pessoas têm que continuar por ela, né? E essa dimensão que eu acho que tem que na universidade, muito ligada aos professores, essa coisa da personificação, né, do gênio que a Manuela estava falando, e acho que essa ideia aqui, né, que ela coloca, né, não, as pessoas passam, né, claro, a gente tem que valorizar em vida, depois, mas assim, essa fulanização, personificação da universidade é uma coisa que dificulta alguns processos, né? E essa ideia da Ecléa de que as pessoas morrem de véspera, elas nunca conseguem realizar, né? Tudo que elas vieram ou que quiseram fazer e os outros têm que continuar, né? Eu acho que a universidade, talvez essa ideia, né? Pode, né, dizer muito respeito à ideia de patrimônio. Enfim, teria mais alguma outra coisa aqui, mas só para encerrar. Tem um, tem um livro que talvez interesse vocês, que pela fala da Emanuela me veio, que é do falecido já, chama Georges Snider, ou em português, assim, Georges Sniders, que é um pedagogo, filósofo da educação francesa, que influenciou muito até que a pedagogia brasileira, de viés crítico. Ele tem um livro que chama Feliz na Universidade. E ele relata, mas a partir de biografias de pessoas famosas, né, francesas, sobretudo, mas ele relata sobre esses momentos de alegria na universidade, e ali eu acho que pode ser também um local para se inspirar em algumas coisas. Ah, isso aqui pode ser uma ideia de patrimônio, uma ideia de experiência interessante de reproduzir, que é essa dele, né? É um livro bastante interessante, muito embora muito francês e tudo mais, né? E para finalizar mesmo nessa ideia de muito francês, essa coisa do desenraizamento, eu acho que talvez, aí, da minha perspectiva político-teórica, né? Talvez o maior desenraizamento. Não, o maior não, porque essa parte do afeto é a principal. Mas o desenraizamento, né, dos alunos, das práticas docentes, né, e por aí vai, eu acho que parte também, muito principalmente, do desenraizamento da própria universidade brasileira em relação ao país, né? Quais são as necessidades concretas do nosso país, e isso vai estruturar, né, a própria, né, função social da universidade e, claro, e, evidentemente, né, que, consequentemente, vai provocar outros desenraizamentos. Claro, nem todos os desenraizamentos ou processos de enraizamento decorrem disso, né, mas esse é o papel principal. Qual é o papel da universidade brasileira para o desenvolvimento do país, ou para a construção de um país mais democrático, humanizador e tudo mais que vocês sabem, acho que é uma questão fundamental para a gente. Obrigada. Não é uma pergunta, é mais um comentário para deixar para todo mundo pensar, né? Pensando nas coisas todas que apareceram nas falas de vocês, mas também nas minhas inquietações como professora e ex-aluna, né? Eu sou professora no lugar onde eu fui ex-aluna, então eu carrego essas pessoas todas todo dia comigo. Mas também com dois livros que me fazem pensar também como é que a gente pode pensar a universidade de outro modo. Um é o A Third University is Possible, da La Paperson, que vai falar que essa terceira universidade, que não é a humanista e não é a neoliberal, ela é possível por meio das rachaduras, das fissuras, das brechas, né? Então, esses espaços onde parece que vai ruir, mas que é por ali que entra alguma outra coisa. E um livro que foi recentemente traduzido, que é o Sob Comuns, que fala dessa força, desse campo de relações que não institui um comum, que a gente não consegue criar esse comum, mas e essa tensão que não deixa o comum se configurar na universidade, que talvez seja a grande potência. Eu queria lembrar, porque eu acho que isso é importante para a gente pensar, em coisas que têm acontecido nos espaços e nas práticas de formação, para como é que a gente pensa, então, pesquisas para pensar o que é o patrimônio científico, com algumas coisas que aconteceram recentemente, que eu acho que no Brasil tem uma carga que é muito mais forte, que a gente deve mesmo olhar com muita atenção. Primeiro, a política de cotas. Né, na UERJ, onde eu trabalho, a gente tem 20 anos de política de cotas, isso muda a sala de aula, isso muda o campo de relações, isso coloca desafios e coloca muito na nossa cara as tensões, né? Vocês comentaram sobre isso. Depois, o quadro político no Brasil, a partir de 2016, eu diria, né, onde eu me vi, por exemplo, com medo de ser professor em sala de aula em 2018. Né? Porque a gente sofreu ameaça de o que você está falando, quem são vocês, né? Estudantes que estavam no campo bolsonarista, que estão no campo do neoconservadorismo neopentecostal, e realmente eu levei um susto, eu acho que outros colegas também, que lugar é esse, aquela suposta
possibilidade da gente falar e pensar criticamente, aquilo foi colocado em xeque. E, em seguida, a pandemia trouxe um outro desafio para quem está em sala de aula, para quem esteve em sala de aula, que é aqueles retângulos pretos, né, na aula de graduação, que ninguém às vezes nem podia abrir o vídeo, e a gente ficou um bom tempo assim. Então, acho que isso transformou essa prática formativa. E hoje, os telefones celulares, né? Assim, a gente tem estudante que não tem computador. Eu dou aula num curso de design, tem estudante que faz todos os trabalhos no celular. E isso transforma, inclusive, também a sala de aula, porque às vezes eles estão no celular, ou eles estão anotando, ou eles estão na rede social, a gente não sabe, né? Então, acho que tem aí a política de cotas, esse quadro político brasileiro, a pandemia e a mediação toda das telas, que muda muito, né, esse campo do espaço, das práticas formativas, que acho que era bom a gente ficar com isso. Isso me veio a partir da fala de vocês. Queria agradecer, então. Obrigada, Gabriel. Eu vou aproveitar, porque eu não respondi uma coisa rapidinho. Esse aluno passivo, ele é um aluno cansado, de fato. Ele é um aluno cansado fisicamente, ele é um aluno cansado mentalmente, ele é um aluno cansado socialmente. Pelo menos no meu curso, na minha experiência de professor, eu sempre fui professora de curso noturno do aluno trabalhador. Não há turma que permaneça passiva o curso todo. Às vezes ele é passivo porque ele está cansado, mas às vezes ele é passivo porque os professores continuam sendo pessoas brancas, que são diferentes, que falam diferente, que não. E às vezes ele já vem de realidades que são muito difíceis, né? Assim, a gente tem situações que. A gente tem um serviço de escuta educacional que a gente acompanha casos assim. A gente não, né? A gente tem um técnico em assuntos educacionais, a gente tem um coletivo majestático. Então, esse aluno é muito cansado. Em geral, a gente consegue que, quando a gente vê esse cansaço social, esse cansaço mental, ele passa e a gente consegue ter alguma participação. E eu queria só considerar que, politicamente, nós optamos por não registrar muitas dessas coisas, porque é mais fácil a gente conseguir recurso quando a gente tem uma efeméride, todo mundo já passou por isso. Tem uma efeméride, vai ter, por isso que a gente está no centro, eu estou fazendo uma propaganda, 197 anos, né? Vai ter 197 anos, emendas parlamentares, estamos aqui. Então a gente optou por não registrar, talvez nessa tentativa de garantir os recursos. Talvez não tenhamos feito certo, né? Então é isso. Obrigada a todos pela oportunidade, pelos comentários. Eu acho que não teria muito para complementar, né? Faço convite aí. O que eu posso falar é acessarem a tese. Lá eu discuto mais essa questão da passividade dos alunos, que envolve também essa dimensão que a Emanuela colocou dos professores. Também comento um pouco dos celulares em sala de aula, e tem uma dinâmica diferente para cada curso, né? É interessante isso. Cursos que alunos mal têm, né, acesso ao celular, ou unidades que a internet é ruim, então não funciona, e por aí vai. Então fica aqui o convite para ler a tese, e agradeço o convite da Flávia e toda a organização do evento. Adorei estar aqui, e sabe, uma oportunidade para eu repensar minha trajetória aqui profissional. Obrigado. Agradecer também o convite para estar aqui. Espero que a gente continue essas conversas em outros momentos, né? Porque realmente acho que compartilhar esses problemas e questões ajuda a formar um poder dentro da universidade também, né? Uma estratégia de manter assim coisas que a gente não concorda é fragmentar, né? Então a gente, cada um na sua unidade, né, sofrendo isso sem poder pensar e coletivamente esboçar também ações, né? Então é muito legal que a gente esteja aqui e que espero que a gente continue. Obrigado. Obrigado,